Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já se sentiu motivado? Decidiu que agora ia mudar, que dessa vez seria diferente. E poucos dias depois, voltou exatamente para o mesmo lugar? Não porque você não queria, mas porque simplesmente perdeu a motivação. Agora pensa com sinceridade. Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas promessas você fez para si mesmo e não cumpriu? E se eu te dissesse que o problema nunca foi falta de motivação, mas sim confiar demais nela? Porque existe uma verdade que pouca gente aceita. Motivação é instável. Ela vem e vai embora. Mas existe algo muito mais poderoso. Algo que não depende do seu humor. Não depende do seu estado emocional. Não depende de você estar bem. Disciplina. E entender isso pode mudar completamente a sua vida. Motivação é uma sensação. E sensações são temporárias. Elas mudam o tempo todo. Tem dias que você acorda com energia, com vontade, com clareza. Mas tem dias que não. Tem dias que você não quer fazer nada. Tem dias que tudo parece mais difícil. E isso é normal. O problema é quando sua ação depende disso. Porque se depende, você não tem controle. Você está refém do seu estado emocional. E isso é extremamente perigoso. Porque sua vida começa a ser guiada por algo instável. Hoje você faz. Amanhã você para. Hoje você acredita. Amanhã você duvida. E assim, nada se sustenta. Você não precisa se sentir bem para agir. Você precisa agir, independente de como se sente. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais esperando. Você está decidindo. E decisão cria consistência. E consistência cria resultado. Disciplina não é algo que a maioria das pessoas entende corretamente. Na verdade, existe uma ideia errada muito comum sobre ela. Muita gente acredita que disciplina é sobre força extrema, sobre ser alguém rígido, inflexível, quase perfeito. Mas não é isso. Disciplina, na essência, é muito mais simples, e ao mesmo tempo muito mais poderosa. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. E é exatamente isso que torna ela tão rara. Porque a maioria das pessoas vive baseada no que sente. Se está animada, faz. Se está motivada, começa. Se está com energia, continua. Mas no momento em que isso desaparece, tudo para. E é aqui que a disciplina entra. Ela não depende do seu humor. Ela não depende da sua vontade. Ela não depende de um dia bom. Ela funciona mesmo nos dias ruins. E isso muda completamente o jogo. Porque se você só age quando se sente bem, você nunca será consistente. E sem consistência, não existe resultado. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo com energia total? Prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente. E alguns dias depois, simplesmente parou? Não porque não queria, mas porque não sentia mais aquela mesma vontade. Esse é o padrão da motivação. Ela é intensa, mas instável. Ela te dá impulso, mas não sustentação. Disciplina é o oposto. Ela pode não ser empolgante, pode não ser emocionante, mas ela é constante. E é isso que constrói qualquer resultado real. Porque a vida não muda em um dia. Ela muda na repetição de dias. E quem domina a repetição, domina o resultado. Agora existe algo importante que poucas pessoas percebem. Disciplina não é sobre fazer tudo certo. É sobre não parar. É sobre continuar, mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo desanimado. Porque o segredo não está em fazer perfeito. Está em fazer sempre. E isso exige algo que muitas pessoas evitam. Responsabilidade. Responsabilidade de não depender do que sente. Responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, independente do estado emocional. E é exatamente isso que cria poder. Porque quando você percebe que consegue agir mesmo sem vontade, você deixa de ser refém de si mesmo. Você não precisa mais esperar o momento certo. Você cria o momento. E isso muda completamente a forma como você vive.
Porque agora você não depende do seu humor para avançar. Você decide e executa. E quando isso começa a acontecer com frequência, algo muito forte se constrói dentro de você. Confiança. Mas não uma confiança baseada em pensamento. Uma confiança baseada em prova. Prova de que você faz. Prova de que você cumpre. Prova de que você pode confiar em si. E isso é extremamente poderoso. Porque no final, disciplina não é sobre fazer mais. É sobre se tornar alguém que não para. E alguém que não para, inevitavelmente chega. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. Você para de romantizar o processo. Para de esperar sentir algo. E começa a aceitar o que precisa ser feito. Porque agora você entende que não é sobre sentir, é sobre fazer. Existe uma parte da disciplina que ninguém gosta de falar. Porque ela não é bonita. Não é inspiradora. Não é motivadora. Mas é real. Disciplina é desconfortável. É repetitiva. É muitas vezes silenciosa. E na maior parte do tempo, ninguém está vendo. A maioria das pessoas quer a parte visível do resultado. O reconhecimento. A conquista. O crescimento. Mas poucas estão dispostas a enfrentar o processo invisível. Aquele que acontece todos os dias. Sem aplauso. Sem recompensa imediata. Sem validação. E é exatamente aí que a maioria falha. Porque espera sentir algo para continuar. Espera sentir motivação. Espera sentir vontade. Espera sentir energia. Mas disciplina não funciona assim. Ela funciona. Principalmente quando você não sente nada. Quando você não está com vontade. Quando você está cansado. Quando você preferia fazer qualquer outra coisa. É nesses momentos que a disciplina é construída. E é por isso que ela é tão valiosa. Porque ela separa quem fala, de quem faz. Agora pensa em algo importante. A vida não é construída nos dias fáceis. Ela é construída nos dias difíceis. Nos dias em que você não quer. Nos dias em que você está desanimado. Nos dias em que parece que nada está acontecendo. Porque são nesses dias que você prova quem você é. E a maioria das pessoas não suporta esse tipo de processo. Elas querem resultado rápido. Querem sentir progresso imediato. Querem ver mudança visível. Mas isso raramente acontece. A maior parte da evolução é silenciosa, interna, lenta, e por muito tempo, invisível. E isso gera dúvida. Dúvida se está funcionando. Dúvida se vale a pena. Dúvida se deveria continuar. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não pode, mas porque não aguenta o processo. Mas existe algo que muda tudo. Quando você entende que o desconforto faz parte, que a repetição faz parte, que a falta de resultado imediato faz parte, você para de resistir e começa a aceitar. E quando você aceita o processo, fica mais fácil continuar, porque você não está mais esperando algo diferente. Você entende o jogo. E quando entende o jogo, você joga melhor. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não pode continuar, mas porque não aceita o processo. Mas quem aceita, quem entende, quem continua mesmo sem ver resultado imediato, começa a construir algo diferente. Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. Uma batalha silenciosa, mas extremamente poderosa. De um lado, existe quem você quer se tornar, seus objetivos, seus planos, seu potencial. Do outro, existe o que você sente no momento: cansaço, preguiça, medo, dúvida. E na maioria das vezes, o que você sente vence. Porque é imediato. Porque é confortável. Porque é fácil. Mas o problema é que o que é fácil agora, geralmente custa caro depois. E o que é difícil agora, geralmente constrói algo depois. E essa é a decisão que você precisa tomar todos os dias. Escolher entre o que é confortável e o que é necessário. E não existe neutralidade aqui.
Ou você está avançando, ou está ficando no mesmo lugar. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já sabia exatamente o que precisava fazer, mas não fez? Não porque não sabia, mas porque não quis. Porque não estava com vontade. Porque parecia difícil. Porque preferiu o conforto. E esse é o conflito. Você sabe, mas não faz. E quanto mais isso se repete, mais fraca fica sua confiança. Porque você começa a perceber algo desconfortável. Você não está cumprindo o que promete para si mesmo. E isso tem um impacto profundo. Porque confiança não vem do que você pensa. Vem do que você faz. Se você promete e não cumpre, você perde confiança em si. Mas se promete e cumpre, mesmo sem vontade, você constrói confiança. E esse é o ponto de virada. Quando você começa a agir mesmo quando não quer, você começa a vencer esse conflito. E quanto mais você vence, mais forte você fica. E quanto mais forte você fica, mais fácil fica continuar. E quando você começa a vencer esse conflito, mesmo que em pequenas decisões, algo poderoso acontece. Você começa a recuperar o controle. A maioria das pessoas acha que mudança vem de grandes decisões, grandes momentos, grandes viradas. Mas isso é um erro. A verdadeira mudança acontece em coisas pequenas, quase invisíveis. Decisões simples, feitas todos os dias. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato. Essas pequenas ações parecem insignificantes no momento, mas acumulam. E com o tempo, se transformam em algo grande. Porque a vida não muda de uma vez. Ela muda aos poucos. E quem entende isso, para de buscar grandes mudanças e começa a valorizar pequenas consistências. Porque consistência vence intensidade. Sempre. Não adianta fazer muito em um dia e parar por uma semana. Isso não constrói nada. O que constrói é fazer um pouco, todos os dias. E isso exige disciplina. Porque não é empolgante, não é emocionante, mas funciona. E é isso que importa. E é aqui que a maioria ainda subestima. Porque parece simples. Mas o simples, quando repetido, se torna poderoso. Repetição é o que constrói tudo. Habilidade, confiança, resultado, identidade. Tudo vem da repetição. Mas a maioria das pessoas subestima isso. Porque repetição é simples. E o que é simples, parece pouco. Mas é exatamente o simples, feito muitas vezes, que cria o extraordinário. Cada vez que você repete uma ação, você reforça um padrão. E esse padrão começa a definir quem você é. Se você repete disciplina, você se torna disciplinado. Se você repete desistência, você se torna alguém que desiste. E isso acontece automaticamente, sem que você perceba. Por isso a repetição é tão poderosa. Porque ela constrói identidade. E identidade constrói comportamento. E comportamento constrói resultado. É um ciclo. E quando você entende isso, você para de focar apenas no resultado e começa a focar no processo. Porque o processo é o que gera o resultado. E o processo é repetição. E quando você domina a repetição, você domina a sua vida. Agora deixa eu te falar algo importante. O dia mais importante não é o dia que você está motivado. Não é o dia que tudo está fácil. É o dia que você não quer fazer. O dia que você está cansado. O dia que você está desanimado. Porque é nesse dia que a disciplina se constrói de verdade. Qualquer um age quando está bem. Mas poucos agem quando não estão. E são esses poucos que crescem. Pode parecer estranho, mas disciplina é liberdade. Porque quando você é disciplinado, você não depende do seu humor. Você não depende da sua motivação. Você não depende do seu estado emocional. Você decide e executa. E isso te dá controle. E controle muda tudo. No final,
Motivação é boa, mas é passageira. Disciplina é difícil, mas é permanente. Motivação te faz começar. Disciplina te faz continuar. E quem continua, chega. Se esse vídeo fez você refletir, deixa o seu like. E se você quer desenvolver disciplina e assumir o controle da sua vida, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo. Porque se você entendeu isso, esse é o começo da sua evolução. Nós vemos lá.